os micróbios e o homem. Describe the patient's symptoms, Markovsky. He has a high fever. He would not be in the fever ward otherwise. Stomach pains. Yes. No rash on the chest. You expected one? Well, in a typhoid case. You were told there's nothing to suggest it is typhoid yet. Continue. The patient has a stone in his bladder. To remove it is one of the few internal operations we can perform with some hope of success. So even lithotomy must be done deftly and as swiftly as possible. Em 1846, se alguém desejasse encontrar um hospital que representasse tudo o que se sabia sobre medicina na época, iria ao Grande Hospital Geral de Viena. Construído na década de 1780 pelo imperador Franz Josef, era uma instituição de caridade com 4.000 leitos e departamentos para todos os males então conhecidos. Havia uns poucos pacientes particulares, especialmente no caso de partos. Mulheres que procuravam um hospital para evitar um escândalo. A maternidade era a maior da Europa. As pacientes, em sua maioria, eram pobres e, em troca do atendimento grátis, eram usadas como material de ensino. Aqui funcionava a maior escola de medicina do mundo. Uma escola pioneira na ideia de ensinar tanto ao lado do leito do paciente quanto na sala de dissecção. Estudantes de todo o mundo aqui chegavam para estudar com médicos que acreditavam que o resto do mundo seguia qualquer que fosse a direção que tomassem. The body heat is much greater. By cooling the patient, we hope to counteract the progress of the fever. So ice is put to melt in the mouth in order to lower the temperature of the internal organs. At the same time, by wrapping the limbs in wet blankets, the exterior of the body can be similarly cooled. O tratamento da doença como um conjunto de sintomas, na exposição do professor von Hildebrand. Baseamos-nos em princípios que não mudaram muito desde os antigos gregos. Não surpreende que metade dos pacientes morresse na sala de operações. E até 9 em cada 10 pacientes acabavam morrendo depois, em consequência de choque. Ainda não havia anestesia na época, ou o que era mais frequente, de septicemia, pois ninguém sabia nada sobre infecções. Mas a situação começava a mudar. Embora, para a maioria dos cirurgiões, um avental sujo de sangue não tivesse importância e não vissem qualquer relação entre o envenenamento do sangue que matava os seus pacientes e o fato de os instrumentos serem lavados superficialmente, começava a surgir um novo pensamento radical. Desde o início de sua carreira em 1840, o professor de patologia Rokitansky dissecara mais de 30.000 cadáveres examinando todo órgão doente encontrado. Foi ele quem abriu o caminho para o avanço que estava prestes a ocorrer neste hospital. Further observations. Lower third of the small intestine. Elliptical. Perforated bowel. Does peritonitis always follow from typhoid, Herr Professor? Com suas dissecções, ele foi muito além dos sintomas externos, investigando o que realmente acontecia ao organismo durante uma doença. Foi uma abordagem básica, mas fundamentalmente nova. E suas implicações foram levadas até as enfermarias por um dos seus discípulos, o professor Skoda. Medicine is immaterial. It can surely do some good, sir. Only if applied to halting the anatomical changes the diseases bring about in the body. I see, sir. You are from England? Yes, Herr Professor. Ralph. Ah, Mr. Ralph. Skoda era o diretor do Departamento de Doenças do Tórax. Utilizando técnicas como o estetoscópio, inventado há apenas 20 anos, ele ensinava aos seus alunos a se concentrarem no que acontecia no pulmão, não se preocupando com o que o paciente sentia. This patient has pleurisy, shortness of breath, dry cough, pains in the chest, lethargy.
Professor von Hildenbrand has doubtless told you how to try to treat these symptoms, but a collection of symptoms does not constitute a disease. They are merely the effects of it. We have got to get to the disease itself. Com a técnica de bater no peito do paciente para registrar a gama de sons que se podia ouvir do pulmão, ele não fez muito para o paciente, mas para Scott e Rokitansky o tratamento era irrelevante. First, define the sound. Full to hollow, dull to clear, heavy to light. Full and heavy. Para eles interessava compreender o processo da doença. Só assim, acreditavam, a medicina poderia progredir. Esta era uma abordagem compartilhada pelo garoto prodígio de Scott, von Hebra, diretor do Departamento de Doenças da Pele, que examinava seus pacientes em público por mais íntima que fosse a sua doença. Man, so the students can have a good look at you. They've got to learn somehow. What do you think you're here for, eh? To get well? Now that's sore on his upper lip. It's not eczema, is it? Married? Yes, sir. Good woman? Yes, sir. It must be you. Me, sir? Pick him up at the back of the Joseph starts to you. It's more exciting than anything you get from your wife, right? No, me, sir. Oh, come on. If you've not been sleeping with the whores at the back of the Joseph Stadt, who have you been sleeping with, eh? You've got syphilis, man. If you didn't get it from your wife, who did you get it from? Well, Oh, never mind. In the primary stage at the moment. Right, let's get your britches down and see if you've got it on the other region, too. Oh, never mind about them. They'd like a good look. Would serve as a timely lesson to them, too. And you. Come on, then, hurry up. Mas Hebra, Scott e Rokitansky não tiveram a oportunidade em seus departamentos de demonstrar onde levaria essa nova abordagem da medicina. Esta oportunidade apresentou-se entre as mulheres na maternidade. O maior temor não era o parto, mas sim a febre puerperal, que se seguia ao parto. O processo era sempre o mesmo. A mulher dava à luz sem problemas e muitas vezes já estava amamentando o bebê quando a inflamação se espalhava por todo o abdômen. Aplicavam-se ventosas para reduzir essa inflamação. Mais tarde aparecia uma febre alta. Geralmente, com a mãe insistindo estar bem de saúde, eram trazidas as bacias e toalhas para a sangria. Finalmente era utilizado o último recurso, amarrar a paciente com tiras de couro para controlar o delírio. Mas um médico húngaro, Semmelweis, ficou horrorizado com o que viu. Viena tinha a maior taxa de incidência de febre puerperal da Europa. Em alguns surtos, uma mãe em cada 3 morria e os bebês morriam junto. Foi na abordagem analítica de Rokitansky que Semmelweis viu alguma esperança de compreender a doença. Todos os dias, ele vinha ao necrotério dissecar os corpos das antigas pacientes. Nesta altura, Semmelweis ocupava o cargo de primeiro assistente, apesar da desconfiança com que os húngaros eram vistos em Viena. Suas dissecções na maternidade já haviam revelado muita coisa sobre os processos da febre puerperal. Mas nada que o trouxesse mais próximo de descobrir a sua causa. Please, doctor, I don't want to be examined in here. I don't
There were two divisions to Havia the duas line. divisões na maternidade. A primeira dirigida por Semmelweis e seu chefe, o professor Klein. A segunda só pelas parteiras. Dr. Semmelweis? Yes, Herr Director. Do we have a bed for her? In the midwife Na divisão das parteiras, não havia tantos casos de febre puerperal como os registrados na divisão do professor Klein. Num único ano, morreram 5 vezes mais mulheres na divisão de Klein do que na outra. Semmelweis sabia disso, assim como as mulheres que aqui chegavam para ter os seus filhos. Trouble, Doctor? She doesn't want to be admitted to our division, sir. She's lucky to be in hospital at all. Now, Dr. Semmelweis, any new fever cases this morning? 3 in here, sir. 2 in the next ward and 1 in each of the others. The miasma is peculiarly active at the moment. Cure for all childbed fevers depends on 2 factors. Externally, the miasma, which hangs in the air overlying in hospitals like ours. Or internally, the failure of the uterus to give a proper lochial or milky discharge. Always very low in puerperal fever cases. Or more likely, an accumulation of milk in the body instead of being discharged through the breast or the uterus, thus leading to milk peritonitis. Any questions? Yes, Herr Professor. Doesn't explain this patient, sir. I beg your pardon, Doctor. This woman, sir. She was not pregnant. And she has the fever? Started last night, Is not this the patient with the tumor? which I removed from the neck of the womb yesterday without difficulty. Puerperal fever? We had a similar case when I was a student. She died in a few days. She was not pregnant either. That's not the only disease we can't explain. But why so much stronger in my division than in the other? 15% last month against only 4% in the midwife's clinic. And there's no difference between the 2 divisions. No. Well, except that we have students. Perhaps the women are more gentle. How do you mean? More gentler than the students when they examine. And perhaps the midwife. Oh, no, Ferdinand. If the passage of a baby causes no injury, it's hardly likely that inserting a finger into the vaginal tract, however clumsy, would cause death. But the students do examine more often, don't they? Oh, no more than the student midwives. Seeing a midwife, I think shame could explain it. Shame? Women in childbirth being examined by men. However much modesty is outraged by that, I cannot believe that it would lead to such a breakdown in health that disease can flourish. Neither can I. It's clearly something to do with the first division. The death rate has been 4 times higher with us for the last 6 years. How do you know that? I've been collecting the figures. Huh? Skoda's example. And what's Klein got to say? The miasma in the air is particularly active. Though why it should be 4 times more active in one part of the hospital than the other, I can't imagine. What's that? Sounds like a woman in labor. Another street birth. Take this woman to the hospital. A drive round the square to Mrs. Goodall's Falls. The hospital less than 50 yards away. Arrive in time for the child to be admitted to the Foundling Hospital, but not in time for anyone to examine you in labor. Even if she can't hang on till after midnight, the longer she delays, the less time she'll spend with my doctors and students. That's what she's thinking. I must get home. Promised Johanna I'd be early. She pregnant yet? I hope not. But when she is, we're counting on you to deliver the child. Well, of course. But at my home. Desde o início, Semmelweis começou a comparar as diferenças entre as 2 divisões.
Even on me, the priest's bell had a strange effect when it passed my door. Yet I could not see how fear, a state of mind, could bring about such anatomical changes as those to be seen in puerperal fever. But I did know that in the midwives' division, the priests did not have to pass through their wards to reach the dying. So the women don't see it, or have that bell to put the fear of death into their hearts before they even have their babies. And you think that's why they don't get the fever so much? I very much doubt it. But from now on, I want everything conducted in our division exactly as it is with the midwives. The priest has agreed to take a roundabout route to reach the furthest of our wards round there, unattended, so there will be no bell. And henceforth, I want all of our women delivered in the lateral, not the dorsal position. On this side? Why? Because that is invariably how it is done in the midwives' division. I had thought our greater mortality was due to something endemic to the First Division itself. But if so, women who started their babies in the streets but were later delivered in our wards, whether they liked it or not, would also get puerperal fever. They hardly ever did. Don't you touch me. Now, look, I didn't. I squashed up in a cab last night to have a whole lot of doctors going over me now. I shouldn't be in this ward anyway. Why, it was gone midnight when I got here. Why aren't I in with the midwives? Monday, isn't it? They would pull up. It's only in here they're empty beds. And they've carried the corpses away. You don't need to worry about it. You won't become one. So if the cause is something to do with the First Division, must be something that happens before delivery. Must be. I'm having the windows kept closed for the next few weeks. Why? In the midwives' division, the windows open onto a passage. It's only in our division they open directly onto the outside air. So if there is anything in this peculiarly active miasma that Klein believes in... It's a crisis of the blood, as in so many diseases. Puerperal fever is unique. Is it? It's always assumed to be. Well, how can it be unique? When the pathological findings at post-mortems are so similar to those we find in other forms of blood disturbance. No, I meant the cause of the blood disturbance, not the results of it. Yes, but if the results are so similar to those we find in other diseases, perhaps it's in those other diseases that you should be looking for the cause. Soup again? I can't go another day with only soup. That's all they get on the second day in the other division. And Dr. Semmelweis insists the diet's to be the same. Well, what do I have tomorrow? Soup. With bread and jam. Cheer up. On the seventh day, it's roast veal. She was delivered on her back, against my firm instructions. If I may say so, Dr. Semmelweis, none of your instructions have made any difference to the fever cases yet. That's because they're not being obeyed. Is there anything else, Doctor? Yes. On every woman's bed, I want to see not only her ward number, but also the number of the bed she occupied in the delivery room. And if fever develops, I want the time it started as well. Yes, Doctor. You see, I'm beginning to notice that the fevers develop in exactly the same order as the women are examined in labour. I've never doubted it's the students' fault myself. Some of these foreign ones we have. Well, if it is, then we must prove it. We can only do that by eliminating all the other factors first. Puerperal fever has been with us for as long as I can remember. Oh, yes, Herr Director, but with respect, it was never like this in Professor Bohr's time. Indeed. I have the figures here. When Bohr was Professor of Obstetrics, it was only 1% of our women who ever died of puerperal fever. Are you suggesting that this disease in some way emanates from me? I'm only trying to connect the facts. Almost as extraordinary suggesting the priest has something to do with it. The priest has nothing to do with it. Since I've stopped him going through our ward with his bell, there has been no reduction in the fever rate at all. And since the midwives have been told to have the patients deliver on their sides? No reduction either. You admit it? So we are gradually eliminating the factors that could be responsible until in the end I have no doubt we shall isolate the one that is. And how much of your time will this take, Doctor?
I don't know. But you do know, Dr. Semmelweis, though the post of assistant is held for only 2 years, the occupant has the right to apply for an extension for another 2 years. I've only held the post for 4 months, sir. Whether I apply for an extension or not... I am talking about your predecessor, Dr. Brutt. He has submitted an application to continue until July 1848. But I was appointed. I was told quite definitely that the post was mine. The post will be yours again then. There's nothing in Bright's contract to entitle him to continue for another 2 years. And nothing in this contract either to say that this application should be accepted. I shall expect you to give him all possible cooperation and loyalty, Dr. Semmelweis. Uma demissão sumária e uma confirmação para Semmelweis da precariedade de sua posição de húngaro. Mas Bright logo foi embora e Semmelweis recuperou seu posto. Enquanto isso, as notícias sobre a mortalidade da febre puerperal chegavam aos ouvidos do imperador, que nomeou uma comissão governamental para investigar a questão. Klein, determinado a manter sua posição na política médica de Viena, não permitiu que ela se avistasse com um homem que poderia ter lançado alguma luz sobre as investigações, e sugeriu que os responsáveis fossem os estudantes estrangeiros. Klein jamais confiara em estrangeiros. Eles foram banidos das enfermarias e, por mais estranho que pareça, o índice de incidência da febre diminuiu. As soon as I was reinstated as assistant, I took a short holiday in Venice with a couple of friends before taking up my duties again. On my return, I was shocked to hear that Professor Kolechka had died, the man I held in the highest esteem. How? Scalpel wound while dissecting. Ask Krokotensky, he did the autopsy. Little more than a pinprick. They didn't even notice it. I'm surprised Kolechka could be so clumsy. It wasn't his scalpel. It was a student who was working in the same corpse. Be careful. Could happen to you. To any of us? It's only the tiniest puncture. For some minute particle of putrid organic matter from the cadaver to enter the bloodstream and... Swollen finger, pain in the arm, fever. Yeah, read my protocol. Pain, yes? Yes, and pleuritis. Peritonitis. Abscess in the left eye. Come in. Phlebitis. Meningitis. Classic case of cadaveric infection. And exactly the same pathological findings as in puerperal fever. Yes, because that's a disorder of the blood as well. But no one uses a scalpel in the lying-in hospital. They're not surgical cases. That's a superficial point. The nature of the wound doesn't matter. But why cadaveric materia should upset the balance of the blood? Now, Breck. Cut to expose the infected area. But how could cadaveric material enter the bloodstream of a pregnant? It rushed into my mind with irresistible clarity that if the disease from which Kolechka died was the same as that which proved fatal to so many women after childbirth, then the cause could be identical. Did the women I see dying have cadaveric material carried into their circulation too? It's very putrid, sir. That's not unusual, Beck. Carry on. To that question, I Todas as manhãs. E isto acontecia na melhor tradição da escola de Viena. Os estudantes acompanhavam o professor Klein examinando mulheres durante o trabalho de parto. Esses estudantes vinham diretamente da sala de dissecção. Obviously not well enough. If a particle of cadaveric matter so small it could enter a pinprick in poor Kolechka and kill him, well, think what could happen in the wound left by the separation of the placenta alone.
No wonder they have less puerperal fever in the midwives' division. They don't dissect in the dead house. And it explains why women with prolonged labour, maybe examined by students 2 or 3 times, invariably get the disease, while those with short labour generally don't. And also why they go down in rows. In the same order they were examined in the labour ward. But it doesn't explain why women who are not even pregnant can get it. Students don't examine them in labour. But they still examine them. And even if they don't, I do. Which is probably why the fever rate decreased when Dr. Bright temporarily deprived me of my post. I understood it also decreased when foreign students were barred from the ward. Well, of course, because they tend to be more conscientious than the others and examine more often. Dr. Bright examined women, too. Dr. Bright was not so anxious to discover the cause of this disease that he got up early every morning to dissect. His patients lived because he never went near the dead house. I had occupied myself with the cadaver to an extent reached by few obstetricians. God alone knows the number of women I assigned prematurely to their graves. Semmelweis buscava um produto de limpeza que removesse das mãos qualquer partícula de matéria putrefata dos cadáveres. Pesquisando pouco o que se conhecia do assunto na época, ele acabou encontrando uma resposta. And doctors, at least he includes himself, all students and doctors who enter the wards to make an examination must wash their hands thoroughly in the solution of chloride of lime, which is placed in convenient basins near the entrance to the ward. And do it thoroughly, till there is no smell of the dissecting room on your hands at all. There's a pretty foul smell from this, sir. Not one that kills. Do we carry the bowl with us from one patient to the next? As long as all traces of the dead house have been removed first, soap and water will be sufficient between examinations. Dentro de um mês, o índice de mortalidade caiu de 12% para 3%. Por volta de julho e agosto, era de menos de 2%. Figures that haven't been bettered for 25 years. When Bohr was director, you are implying. So it would seem. Why should that particular professor of obstetrics be so enlightened? He didn't have the advantage of Dr. Semmelweis's advice. No, but Bohr used to teach on the Phantom until you in Phantom. What did any student learn from a wooden model of a pregnant female with a cupboard for a womb and a doll inside for a fetus? Until you insisted that students should learn instead on the cadavers of women who died in childbirth. It was official policy and imperial decree. Nevertheless, the puerperal fever rate shot up to 7% in the first year. Schröder, you are professor of chest diseases here. I am professor of obstetrics. Good morning. So, Herr Director is not impressed. All the symptoms of small-minded bureaucracy. Semmelweis must publish. I shall be Emperor of... Please be serious, Herr Bright. I am. Ignaz will never overcome his childhood phobia. I cannot write. How often have we heard that? And worse, he suffers from the naive belief that the truth will be self-evident. Then as editor of the journal, you must publish for him. I intend to. Sir, we had a meeting. All the foreign students. If we each write to a professor or obstetrician in our own countries, well, between us we can cover the whole of Europe. I shall write to London. Yes, yes. Well, do we have your approval, sir? Of course, if you think it's necessary. Thank you, sir.
Thank you again, Brett. Not a single case in the whole ward. Come, we'll go straight to the delivery room. Mas não demorou muito e a febre estava de volta. This evil-smelling chloride that permeates the entire hospital is not the magic cure. The figures are up again today, Herr Director. 5% have fever. And how does my assistant explain that? One of you, at least, has been willfully defying my instructions. Show me your hands. I can smell it from here. Stench of the dead house. When her man arrives, you will tell him she died because you would rather have the smell of death on your fingers than the odor of chlorine. You're doing. Bleed her, then send for the priest. Tell her man why she died. 5% again this month. Because one brainless, callous, irresponsible student thinks he knows better than I do. I give to you a murderer. Consciente da importância da descoberta de Semmelweis, Hebra escreveu sobre ela para uma importante publicação médica. Semmelweis não disse nada, ele achava que os fatos falavam por si só. Ward 3, Doctor. We examined them all in labour yesterday, in turn, beginning with this one. And we all washed thoroughly, as you noticed. But this woman is unaffected. And we examined her more closely than any of them. She has that medullary cancer, you know. 9 women in labour. The first has a foul-smelling cancer of the uterus, so I get the students to examine her most carefully. We move on to the others, one by one, examine them all in turn. Tonight, every one of them has trial bed fever, except the first. The woman with the cancer. So? It's not just cadaveric particles. It's any putrescent matter. We infected the others with what we took from the first. Are you sure about that? No, not yet. But I'm going to insist that the washings take place between every examination. Frau Muller? What is going on in this hospital? My authority is being openly defied. I'm sorry, Herr Director, but Dr. Semmelweis... And who is that woman? She has a badly discharged incarious knee joint. Dr. Semmelweis is having her transferred to the General Hospital. Why? Patient next to her has developed childbed fever. So, your innumerable and time-consuming hand washings are a failure. No, Herr Director. This is something new. That woman's knee was not touched by any of us. It can only mean that putrid material can also be carried through the air. On wings. Em 1848, o Império Austro-Húngaro estremecia com uma revolução que se espalhava pela Europa. Yeah, listen to them. Metternich must go! Metternich must go! Metternich must go! Whose side are you on? Say, join the Legion. You're Hungarian, aren't you? Your countrymen are rebelling against the Habsburgs. Stand up for Kossuth.
Metternich will go in a couple of months, and so will Klein, and so will all the rest of the old guard. Metternich must go! Metternich must go! Klein must go! Klein must go! Klein must go! Johann Klein must go! Johann Klein must go! Johann Klein must go! Freedom! No, I don't mean from Metternich. Not yet. I mean here. For a whole month, thanks to the simplest of precautions, there has not been a single case of puerperal fever in this division. The first time for a quarter of a century. Dr. Semmelweis? Yes. Herr Director. There are no great political affiliations in this hospital. Go and change that uniform at once. With respect, Herr Director. The Academic Legion is still a legal organization in Vienna, and since I'm not on duty, I have every right to wear it. Not in my wards, Doctor. You have 5 minutes with to change, or leave. Dr. Semmelweis? Ah. A message from Professor Hebra. He wants you at his house. Frau Hebra's pains have started. And get a bag of chlorinated lime. Yes, Doctor. Well? Boy. Perfectly delivered. Go! Wash out. Up to your elbows. Foi uma época de triunfo para Semmelweis. As cartas dos estudantes começavam a frutificar. De Londres, o Dr. Holt escreveu: In the Assembly of English Physicians, which took place last week, I delivered a lecture in which I announced your discovery. My address was well received, and many of the most learned members declare the arguments convincing. Excellent. Tillanus of Amsterdam, Michaelis of Kiel, everywhere your doctrine is being recognized. Except in Vienna. Von Arnett has heard from Simpson of Edinburgh. Simpson believes it's nothing more than the English theory of contagion. Then he's wrong. And in too many places they keep on saying they have puerperal fever despite the fact that their students don't do any dissecting at all. Well, and how do you answer that? Because it isn't only particles from the dead house that cause it. It's any putrescent organic matter. Surely you don't misunderstand me as well. Hmm? No, of course not. Everywhere I misinterpret it. My dear Semmelweis, the Board of Studies is meeting tomorrow, and I intend to ask them for a commission to construct a statistical table correlating puerperal fever mortality with the extent to which students and assistants occupy themselves with dissection. You'll get nowhere as long as Klein is Professor of Obstetrics. Klein? A majority vote from a Board of Studies can overrule Klein. And the motion was carried. Everyone voted in favor, with the exception of Rose S. Ryman and myself. So, the real commission, then? Thou will not. This resolution is tantamount to saying I don't know how to run my own department. It's a slander, sir, as Ryman said at the meeting. It's up to me to decide if Semmelweis's theory deserves further investigation. I shall protest to the Ministry of Education. The faculty resolution will be quashed. I believe that Dr. Haller is quite impressed with young Semmelweis's discovery. Then Haller's either a fool or he's so scared the revolution will succeed he wants to keep in with the insurgents. For that's what Semmelweis is, make no mistake on that. A Hungarian rebel. There is Skoda on his side, another foreigner. Everything that matters is under fire. Society, the empire, even medicine. We have to stand firm. It's our patriotic duty. A revolução fracassou. A velha guarda estava mais firme do que nunca. Klein recusou-se a renovar o contrato de Semmelweis e nomeou um certo Dr. Brown para ocupar o seu lugar. Semmelweis candidatou-se a um cargo de docente, mas aguardou em vão uma resposta. Mesmo assim, continuou se recusando a falar ele próprio do seu trabalho. The Academy of Sciences for you. They're already prepared to provide you with funds. I don't need funds. I only need access to hospital records.
Klein has now barred me from those. It can't all be proved by statistics. Experiments on animals. That's what's needed now. What do we learn from animals we don't know already? Accept the Academy offer. You need money to live on anyway. Experiment on animals. Assim, Semmelweis acabou concordando em fazer uma série de experiências com animais e permitiu que Skoda falasse a Academia de Ciências em seu nome. Skoda não disse apenas que as partículas de organismos mortos causavam a doença. Ele lançou um violento ataque aos velhos colegas da Universidade de Praga. Prague. Who tell me they have undertaken these preventative measures with no appreciable result. All I can say to that is that they must have conducted these chlorine washings with reprehensible carelessness. Praga ficou indignada. Sem querer, Skoda fizera inimigos para Semmelweis em outra capital europeia. Suas teorias eram menosprezadas em toda parte, principalmente porque ninguém tinha outra coisa para se basear além da limitada interpretação de Skoda. Semmelweis indicara finalmente o caminho para uma verdadeira compreensão da doença. Mas muitos fatores haviam contribuído para obscurecer o verdadeiro valor dos seus resultados, acima de tudo, seu obstinado apego à ideia de que a verdade venceria. Em outubro de 1850, amargurado e sem dinheiro, Semmelweis deixou Viena sem ao menos se despedir dos amigos. Voltou a Budapeste, sua cidade natal, onde reencontrou Markusowski, antigo estudante em Viena e hoje um próspero clínico geral. Semmelweis logo percebeu que até mesmo na sua cidade sua doutrina era mal compreendida. Our students at the university clinic, they dissect. Don't attend women in childbirth at the hospital, and yet there's plenty of puerperal fever there. It's not just dead bodies, Ludwig. Well, I was led to believe. Show me this hospital and I will explain it. Não foi preciso muito tempo. O obstetra-chefe era também o cirurgião do hospital. Graças à influência de Markusowski, Semmelweis tornou-se professor de obstetrícia na universidade. Imediatamente introduziu na clínica todas as suas técnicas de desinfecção, reduzindo a incidência de febre puerperal. Mas, de repente, ocorreu um novo surto, e os administradores que se opunham a ele, tanto quanto Klein, saíram vitoriosos. Give the laundry contract to the man who is the cheapest. Of course he's cheap. Most of it comes back in the same foul condition it went out in. Smell it. Your clean linen. That's the cause of our latest outbreak. Sua clínica tornou-se a mais segura de toda a Europa. Mas ninguém ainda sabia nada sobre a questão. E enquanto em outros países outros homens começavam a entender a natureza da infecção, Semmelweis deixou tudo de lado, satisfeito com o que havia conseguido em sua cidade natal. Aos 38 anos, finalmente descansava um pouco. Conheceu uma jovem de 18 anos, Mary Weiderhoven, delicada, compreensiva. Casaram-se. Um ano depois, ela estava grávida. E quando o bebê nasceu, Inácio tomou todas as precauções para evitar o risco da febre puerperal. Mas dentro de 48 horas, o bebê morreu de hidrocefalia. Deprimido com a morte do filho, Semmelweis decidiu finalmente publicar um trabalho sobre o assunto. Fazia 12 anos de sua descoberta em Viena, etiologia, conceito e profilaxia da febre puerperal. Mas ele estava 12 anos atrasado. O relato de suas descobertas foi atacado e o livro quase passou despercebido. Desta vez, Semmelweis retomou sua causa, escrevendo cartas abertas aos seus oponentes. I carry with me the conviction that since that year, thousands
Thousands of women and babies have died who need not have died. In this massacre, you, Herr Professor, have participated. Your teaching is based on the dead bodies of lying-in women, slaughtered through ignorance. And I have formed the unshakable resolution to put an end to this murderous work so far as lies within my power to do so. This homicide must cease. I shall keep watch on every man who dares spread dangerous error. If you continue, Herr Hofrath, to teach your students that puerperal fever is epidemic, I denounce you before God and the world as a murderer. Oh, if only Semmelweis had been in London with me, Franz. He'd have realized then his fanatical raving against his enemies just makes him a laughingstock. I saw gynecological operations performed there that Ignatz could learn to do here, with far less danger. But even now, with his prophylactic methods, he's a far better record than they have. Yes, but you tell them that in London, and they just laugh. If they've heard of him at all, they think he's a lunatic. I sometimes wonder whether he may not be. Oh, Maria, you knew. Behaving so wildly. Dr. Herschler tells me that the other day he suddenly leapt to his feet at a faculty meeting and recited the oath made by midwives on qualifying. It had no bearing on anything they were discussing. Get him back to work. That's the best therapy for him. Gynecological surgery. He could solve the whole problem of wound infection if he set his mind to it. And while in London, I heard of a professor in Glasgow who was already teaching his students that the amount of suppuration from a wound follows directly the amount of decomposing matter that gets into it. What this does exactly, Oh, I'm sorry, Marie. It's just that medicine is moving ahead of Ignatz, and I so want him to catch up. It's already been demonstrated that disease can be caused by invisible organisms carried in the air. Now, Ignatz would say he proved that himself 18 years ago. That woman in Vienna with a carious knee joint. The question now is, what are these organisms, these germs? How do they work? How can they be identified? Ah, Ignatz. How are you, Ignatz? Yes, Ludwig. I wanted to see you. Well, I should hope so, too, after a year away in London. This article you wrote in Ormuzzi Hetelop. But that was years ago, after your book was published. Something yet to be discovered? You too find my doctrine not yet fully established. Ignatz, be reasonable. Ignatz, you're not yourself. Man, I thought my friend. That was a clearer explanation of your doctrine than anything you ever wrote. Just because I said the next stage must be to identify. Next stage? The facts, the figures, the statistics prove everything that matter. Cleanse the hands. Cleanse the instruments by a single Kreuzer's worth of chlorinated lime. Yes, but what are we fighting? That's what we must ask now. What is it in decomposing animal matter that causes the physiological changes seen in disease? I'd just come back from London, Ignatz, and I was telling Marie about this surgeon in Scotland who's thinking on just the same lines as you have been. Leave my house. Ignatz. I said, leave my house. Get out. I have my enemies inside my own house. There are enough inside as it is. I'm surrounded. Scratchy, Brown, Scansoni, you, traitors, murderers. Em julho de 1865, Semmelweis voltou a Viena. Seu velho amigo, von Hebra, o aguardava na estação.
Haviam dito a Semmelweis que seriam hóspedes dos Hebra, mas essa não era a verdadeira finalidade da viagem. 1st of January, 1849, to the last day of December, 1858. Precisely 1,924 women died in your lying-in hospital who would have lived if anybody had listened to me. Did you know that? Nos últimos meses, Semmelweis utilizou seus métodos antissépticos num grande número de operações ginecológicas. Mas as esperanças de Markusowski de que ele recuperasse o seu prestígio na obstetrícia foram frustradas. O comportamento de Semmelweis tornara-se tão estranho que todos começaram a achar que sua mente estava perturbada. Só havia uma saída: encaminhá-lo para tratamento. Professors of obstetrics do not soon comply with my doctrine. I will address myself to the helpless public. You, father of a family, do you know what it is to summon a doctor to your wife? It is to expose her and your unborn child to the danger of death. When I, with my present convictions, look back upon the past, I can only dispel the sadness which falls on me by gazing into that happy future when, within the lying-in hospitals and also outside them, only cases of self-infection will occur. The conviction that such a time must inevitably arise will cheer my dying hour. Are we there, then? Is this where you live now, then? In the country? No, it's just another hospital. I think you'd be interested to see it. Would you like to? Do we have time? Oh, yes, there's plenty of time. Dr. Rydell, an old friend of mine. He'd be most interested to meet you. Show you around. I'd like to. But there's Mari and the child. Oh, Mari won't mind waiting. You'll wait, won't you, Mari? Come along. Dez dias depois, na Enfermaria Real de Glasgow, Dr. McPhee, um cirurgião assistente do professor Joseph Lister, colocou um pedaço de algodão embebido em ácido carbólico líquido sobre um ferimento profundo na perna fraturada de uma criança. Foi a primeira tentativa específica de evitar a septicemia que normalmente se seguia a esse tipo de operação. Embora semelhante à solução antisséptica empregada por Semmelweis, o novo método não se baseava no trabalho de Semmelweis, mas na rigorosa pesquisa científica do químico francês Louis Pasteur. No dia seguinte à operação, Semmelweis morreu no asilo para doentes mentais, onde tinha sido internado. Seu corpo foi trasladado para o Hospital Geral de Viena para um exame post-mortem, no mesmo departamento de patologia onde ele próprio conduziu tantas autópsias. Rokitansky ficaria sabendo que seu amigo morrera de septicemia. A infecção parece ter se generalizado a partir de um pequeno ferimento no dedo médio da mão direita. Um acidente quase idêntico ao que levou à descoberta 18 anos atrás. 4 dias depois, em Glasgow, Joseph Lister removia o tecido da perna do paciente. Não havia qualquer sinal de pus ou de envenenamento do sangue. O princípio da antisepsia estava cientificamente provado. Era exatamente a prova científica que homens como Pasteur podiam oferecer e que Semmelweis jamais julgara necessária. Pequena cidade colonial no interior do estado de São Paulo. Foi o primeiro
primeiro dos 6 filhos do casal Amália de Bulhões Cruz e do médico Bento Gonçalves Cruz. Alfabetizado em casa pela mãe, com apenas 5 anos, Osvaldo já sabia ler e escrever. Mas foi de seu pai, o severo Dr. Bento, que ainda menino recebeu as maiores influências. Herdou a paixão pela medicina e pela ciência, e a personalidade combativa. Aos 5 anos de idade, Osvaldo Cruz se mudou para o Rio de Janeiro com a família. Mas foi da primeira infância em São Luís que ele guardou as lembranças mais marcantes. Nas margens do rio Paraitinga, o menino passava horas fascinado pelo movimento contínuo das águas e pelo pequeno alvoroço dos insetos à beira-rio. E ouvia as cantigas melodiosas e tristes das escravas lavando roupa. Foi nesse ambiente bucólico que a criança solitária começou a desenvolver todo o seu espírito observador. O amor pela natureza, a capacidade de se encantar diante dos seres vivos e o elemento água, constante no rio de sua infância, tornaram-se fundamentais ao seu percurso de médico e cientista. A vida é tão maravilhosa que é quase um milagre imaginarmos que dentro de uma pequena gota d'água possam existir milhões de seres vivos. A história de vida do cientista se confunde em muitos momentos com a própria história da medicina experimental e do modernismo científico brasileiro e mundial. O século XX caracteriza-se por uma revolução sem precedentes na história da humanidade. O mundo se torna modernista. Através dos meios tecnológicos, a cultura passa a se reinventar por toda a parte. Cada vez mais, a vanguarda da ciência, das invenções ou mesmo da engenharia tem algo em comum com a vanguarda das artes. Na medicina, por exemplo, o aperfeiçoamento do microscópio em 1824 e sua posterior utilização na ciência médica modificariam os conceitos médicos científicos do período. Esta pequena invenção humana, através da aproximação e ampliação das coisas, demonstrava de forma quase miraculosa a existência de todo um universo invisível a olho nu. Com o microscópio, surgiu uma nova forma de enxergar o mundo que compreendia também os pequenos organismos vivos que cercam o homem. Mas sua atuação não se limitaria à medicina. A visão microscópica das pequenas moléculas de uma gota d'água seria um dos fatores que contribuiriam para o pontilismo, o abstracionismo e a fragmentação na arte moderna. O próprio termo experimentalismo, tão caro aos artistas de vanguarda da primeira geração modernista, surgiu pela primeira vez na ciência, com os avanços da microbiologia e das descobertas de Louis de Pasteur. O que Osvaldo Cruz, no certo sentido, vai representar é o paralelo desse movimento pasteuriano aqui no Brasil. Ele vai ser aqui o responsável pela consolidação de toda essa revolução pastoriana, não só no sentido da criação de linhas de pesquisa, de novas temáticas, de consolidação das bases conceituais dessa revolução pastoriana, mas fundamentalmente ele vai também ser o responsável pela constituição de uma instituição científica que vai dar permanência a esse trabalho. Pai do experimentalismo científico, Louis de Pasteur foi um químico e microbiologista francês,
que no final do século XIX descobriu que as doenças infecciosas eram causadas por germes. Ao detectar o vírus da raiva, Pasteur revolucionou os métodos de combate às doenças. Depois das descobertas de Louis Pasteur, a ciência médica jamais seria a mesma. A microbiologia introduziu a observação em condições de laboratório. Quer dizer, a medicina deixava de ser observacional para ser uma medicina experimental. Mas o modernismo antecipou o próprio século XX. Já em 1880, a inquietude dominava o homem comum. Ele não sabia o que se passava nos porões da ciência, ainda não compreendia para onde caminhava, mas se deixou invadir pela sensação de ritmo acelerado de mudanças em todas as áreas do conhecimento humano. Uma nova ordem das coisas se apresentava à medida que o novo século se aproximava. O fim de um tipo de história e o início de outra. Não era apenas a medicina que deixaria de ser observacional, mas a própria humanidade. O novo homem, cada vez mais, teria necessidade de comprovar por si mesmo a experiência das coisas. Oswaldo Cruz viveu impregnado dos sentimentos de sua época. Foi um homem moderno. Acreditava na ciência não só como forma de desenvolvimento de um país, mas também de desenvolvimento do próprio homem. Entusiasta da tecnologia, das grandes invenções e da fotografia, acreditava, como os primeiros homens do século XX, que a fotografia era a prova ocular da história. Por isso, desde o início de sua carreira, estava sempre acompanhado de um fotógrafo. Incentivou seus cientistas a também fotografar e a filmar as descobertas. O arquivo de Oswaldo Cruz sobre o Brasil tornou-se um dos mais ricos acervos do país. Em 1886, com apenas 14 anos de idade, Oswaldo Cruz ingressou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Logo, o estudante se deixou fascinar pelo microscópio. Tornou-se um adepto apaixonado do ramo da ciência que se apoiava na microscopia, a microbiologia. Esta ainda era uma área polêmica do conhecimento médico-científico, mas já florescia na Europa graças a Pasteur. Animado com os avanços do bioquímico francês, Oswaldo Cruz voltou-se bem mais para a ciência médica do que para o exercício da medicina. Seguindo a tradição do período, dos médicos aspirantes a cientistas, e à custa de muito sacrifício, Oswaldo Cruz instalou um pequeno laboratório de pesquisas no porão da casa paterna. Nesse laboratório, passava suas horas de folga. Cientista é todo aquele que procura o conhecimento novo. Tanto faz na ciência médica como na física, matemática e outra coisa, né? Ciências sociais. Mas, realmente, até o século XIX eram todos médicos, né? Até porque muitas profissões que nós já conhecemos hoje não existiam naquela época. Na pesquisa científica, dentro do campo da medicina, eram médicos e faziam essa pesquisa, às vezes na própria casa, ou às vezes na própria escola onde davam aulas, enfim, qualquer coisa desse tipo. Darwin, por exemplo, fez, que é o pai da teoria evolucionista, ele fez as suas pesquisas na casa dele. Em dezembro de 1892, aos 20 anos de idade, Oswaldo Cruz defendeu a tese A Veiculação Microbiana pela Água, aprovada com louvor e que lhe valeu o título de médico. Queria ampliar seu próprio laboratório. Foi incentivado pelos seus professores a continuar seus estudos no avançado Instituto Pasteur. Mas nesse período, um trágico acontecimento marcou para sempre sua vida e o fez adiar seus sonhos de cientista. Seu pai, Bento Gonçalves Cruz, morreu com apenas 47 anos, deixando a família sem recursos. Oswaldo Cruz, então, se viu obrigado a sustentar a mãe e os irmãos. Abandonou as pesquisas e começou a exercer a medicina, assumindo a clínica do Dr. Bento. Em memória do pai, passou a assinar em suas receitas e mais tarde nos documentos oficiais, Gonçalves Cruz. De 1892 a 1896, Oswaldo Cruz foi um obscuro clínico, mas continuou a movimentar seu laboratório de pesquisas. Em 1893, casou-se com Emília Fonseca,
com quem teve 6 filhos. Oswaldo era tratado como filho pelo sogro, que ajudou o médico a ampliar seu laboratório e lhe ofereceu de presente a tão sonhada viagem a Paris. Nessa época, Oswaldo Cruz conheceu o Dr. Salles Guerra, que mais tarde, ao lado de Belisário Pena, seria o responsável pela reavaliação do cientista. O Salles Guerra é um médico particular do Oswaldo Cruz, amigo médico dele. Ele escreveu uma das biografias mais importantes sobre o Oswaldo Cruz e certamente, né, participou desse discurso, dessa mitificação do Oswaldo Cruz, até pela própria biografia que ele escreveu, né? Agora, eu acho que uma das figuras mais importantes não é nem o Salles Guerra, na construção dessa figura mitificada, mas é o Belisário Pena, que é um médico sanitarista que trabalhou com Oswaldo Cruz na campanha contra a febre amarela desde 1904 aqui no Rio de Janeiro. Ele acompanhou Oswaldo Cruz pelas viagens que ele fez em 1910, 11 na Amazônia, já doente, e quem tratava do Oswaldo Cruz nessa época era o Belisário Pena. Ao chegar à França, Oswaldo Cruz já tinha uma formação sólida. Dominava o francês e o alemão, interessava-se por literatura, por arquitetura e pela fotografia. E começou a acalentar o sonho de fundar um centro de pesquisas médico-científicas brasileiro. Oswaldo Cruz ficou em Paris de 1896 até 1899. No Instituto Pasteur, teve grandes mestres, como o cientista Emílio Hux, descobridor do soro antidiftérico. Acreditando que a microbiologia jamais lhe traria sustento, Oswaldo Cruz especializou-se em medicina legal e urologia. Mas seu fascínio pela ciência era tão grande que ainda em Paris, e por interesse próprio, submeteu-se a um estágio numa fábrica de vidro como operário, a fim de aprender a confeccionar os aparelhos necessários à análise e pesquisas clínicas. Na França, ao contrário da maioria dos intelectuais que lá chegavam, ele não se deslumbrou com o grande país. Pelo contrário, passou a enxergar com mais lucidez o Brasil. Em cartas para os amigos, revelava seu desapontamento com a Europa. Considerava a capital francesa um lugar triste e provinciano. Tinha saudades de seus amigos brasileiros e principalmente de seu grupo de estudos em alemão. Preocupava-se com os rumos políticos do Brasil. Chocava-se com as notícias da violência na campanha de Canudos e com o atraso do país na área da medicina e da educação. Começava a pensar que só a ciência poderia trazer um desenvolvimento social. Tinha notícias de que, ao lado da crise política, a febre amarela era o outro mal que já invadia todo o território brasileiro, piorando a crise econômica e ampliando o atraso nacional. Essas notícias desalentadoras do Brasil aumentavam a convicção de Oswaldo Cruz de que a melhoria da saúde no país só seria possível com o desenvolvimento da medicina tropical. Na verdade, a medicina tropical é um termo que não se aplica muito bem, porque é derivado mais ou menos do colonialismo, né, europeu sobre a África, né, das doenças exóticas, das doenças tropicais. Hoje em dia nós sabemos que essas doenças, embora incidam com maior intensidade nas áreas quentes, nas regiões quentes, na verdade também chegam a atingir o primeiro mundo, né? No Brasil, na segunda metade do século XIX, começou-se a desenvolver estudos, especialmente na Bahia, né? Estudos sobre certas endemias, certas doenças endêmicas da Bahia, como por exemplo a esquistossomose. Através de uma escola, que não é uma escola, mas foi conhecida dessa forma, Escola Tropicalista Baiana, é que se começou a estudar essas doenças ditas tropicais. Esse grupo de homens, os baianos, onde tinham 2 estrangeiros, começaram a estudar as doenças brasileiras. Principalmente tem muitos estudos da ancilostomose, que é uma doença que vai aparecer depois, mais tarde, na Liga para o Saneamento, como uma doença principal, é a doença que eu falei do Jeca. É verminose. O nome consagrado nessa época é Pirajá da Silva, né, que até hoje
é considerado um dos nomes clássicos da medicina tropical brasileira, né? Depois disso, veio então houve o desenvolvimento de problemas, de necessidade de solução de problemas de medicina tropical em centros mais populosos, né, como o Rio de Janeiro, por exemplo, que era um grande foco de febre amarela, e que nessa época então despontou a figura de Oswaldo Cruz. Na Europa, o mundo fervilhava. A França era o centro dos grandes acontecimentos. Enquanto Pasteur, com a microbiologia, revolucionava a ciência médica, nesse mesmo período, Freud, no campo da psicologia, desenvolvia suas polêmicas teorias sobre o inconsciente. Nietzsche revolucionava a filosofia com suas ideias sobre o super-homem. E a física começava a se encaminhar para o grande salto qualitativo que ocorreria em 1905 com a teoria da relatividade de Albert Einstein. Representavam avanços que modificariam todos os conceitos éticos e estéticos da humanidade. A ciência no século XX, ela está muito ligada, ela recuperou essa possibilidade de estar ligada à história, não é? Ao tempo histórico, essas novas descobertas na física, né? As novas descobertas na matemática, não é? Todo esse mundo das relatividades, todas essas coisas reintroduzem a questão do tempo na ciência de uma forma profunda, tempo e eternidade, essas questões. Então reaproxima de modo assim dramático a ciência da filosofia, da arte, né? Descobertas como a fotografia, o telefone e o avião, ou ainda o fonógrafo, a mais radical extensão da memória cultural desde a invenção do livro impresso, e a luz elétrica, foram tão fundamentais e profundas que refletiram-se em todas as áreas do conhecimento, inclusive na literatura e na arte modernista e contemporânea. No século XX, essas coisas tiveram que se aproximar definitivamente. As artes, muitas delas, é o caso do cinema, por exemplo, são artes que já são possibilitadas necessariamente por descobertas que vieram da ciência. A eletricidade, a luz elétrica, que possibilitou o cinema, o celuloide, não é? Enfim. É típico do século XX isso, essa possibilidade dessa informação fragmentada que vem de todos os cantos. E o corte do cinema, a descoberta do corte como elemento de linguagem. O corte como possibilidade de descoberta de novos significados, e significados aparentemente não lógicos ou fora da lógica linear. Na França, Oswaldo Cruz descobriu também o teatro, acompanhando com interesse os espetáculos shakespearianos de Sarah Bernhardt, além de ampliar sua paixão por literatura. Já era um bom leitor de Goethe, mas encantou-se definitivamente com os poemas do simbolista Charles Baudelaire, que chocava Paris com seu livro Flores do Mal e que Oswaldo Cruz elegeu seu poeta preferido. E adquiriu o hábito de escrever em seus objetos de trabalho, como a caixa de microscópio, frases de poetas e escritores. Oswaldo Cruz acompanhou com interesse os acontecimentos culturais e políticos do período. Principalmente o famoso caso que terminou com a injusta condenação do capitão Alfred Dreyfus por alta traição. O médico tomou o partido do escritor Émile Zola, que defendia Dreyfus contra os preconceitos de grupos de poder. Mal sabia Oswaldo Cruz que no Brasil, com a revolta da vacina, sentiria na própria pele o drama de se tornar injustamente um inimigo do povo. Eu sou tal qual um rei de algum país chuvoso, rico
mas impotente e moço, embora idoso, que do aio, desprezando as mesuras rituais, se enfada com os cães e os outros animais. Este programa tem o apoio cultural da Livraria Cultura. Mas naquela época eu era baterista, rebelde. Eu mudei para o Rio em 65 e comecei a grande Universidade das Ruas. Era um país tão decente, coitadinho. Numa nova cidade, o nazismo modifica a vida de seus habitantes. De Roberto Rossellini, um filme que marcou o nascimento do novo cinema italiano. Roma, Cidade Aberta, sábado, 10h30 da noite. John Lennon, inédito, sábado, meia-noite. Ao voltar para o Brasil, no ano de 1899, Oswaldo Cruz era um novo homem, singular, carismático e calado. Aos 27 anos de idade, sua vasta cabeleira já tinha fios brancos. Uma expressão romântica adornava seus olhos. E suas roupas pretas, com grandes cartolas na cabeça e lenços espalhafatosos no pescoço, davam-lhe um ar exótico. Andava sempre com uma maleta preta, e quem o via pensava antes que fosse um fotógrafo e não um médico. Boatos sobre seu comportamento logo corriam pela capital. Falavam de sua movimentada vida amorosa e até diziam que consumia ópio. Ele era uma figura ímpar. Diziam que era muito místico, que ele se trancava no seu gabinete, no castelo, né? Às escuras, com cortinas fechadas, né? Com incenso e uma lamparina, e ficava durante horas sozinho. E ninguém podia entrar, e todos sabiam e respeitavam este comportamento bizarro, né, do mestre. Desde sua chegada ao Rio de Janeiro, o médico não se distinguiu apenas pela extravagância, mas também pelo talento. Oswaldo Cruz se tornara uma sumidade em seu campo de atuação, respeitado pelo próprio Instituto Pasteur da França. Graças a esse prestígio, que logo se espalhou pela área médica carioca, em outubro desse mesmo ano de 1899, o médico foi a São Paulo verificar se os casos suspeitos de peste que apareciam no Porto de Santos eram de fato devidos a essa doença. A cidade ficou tão abalada que eles convocaram, a própria Câmara Municipal de Santos convocou um médico do Rio de Janeiro, que era um médico muito famoso naquela época, que chamava Eduardo Chapeau-Prévot, para vir para São Paulo para verificar se realmente o que o Adolfo Lutz estava diagnosticando como sendo peste bubônica era um diagnóstico correto. E o Chapeau-Prévot, quando veio a São Paulo, ele resolveu trazer o Oswaldo Cruz. A vinda para São Paulo acabou unindo Oswaldo Cruz a três grandes nomes da ciência médica brasileira: Adolfo Lutz, Vital Brasil e Emílio Ribas. Eles estavam revolucionando o conceito de medicina e de saúde pública no Brasil, mas à custa de muita polêmica e perseguições. Existia uma animosidade muito grande no meio médico contra os bacteriologistas, né? Em São Paulo existiam duas correntes muito fortes
do pensamento médico. Uma que se congregava em torno do Instituto Bacteriológico e uma outra que se congregava em torno da Faculdade de Medicina, que foi fundada no começo desse século. E foi a partir dessa animosidade, dessa disputa entre as duas correntes, que em uma determinada altura o Adolfo Lutz resolveu aceitar o convite para ir trabalhar com o Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro. Adolfo Lutz e Oswaldo Cruz, logo no primeiro contato, criaram uma forte relação de amizade e também profissional. Essa relação seria muito fecunda para o próprio campo da saúde pública. Alguns anos depois, indo para o Instituto Manguinhos, Adolfo Lutz seria um dos mais fortes aliados de Oswaldo Cruz na luta pela implantação da medicina experimental e do desenvolvimento de um centro de pesquisas médico-científicas brasileiro. Adolfo Lutz foi um dos maiores sábios que o Brasil já teve. Nasceu no Rio de Janeiro em 1855. Estudou medicina em Berna, na Suíça, estagiando em seguida em diversos centros europeus. Havia exercido a medicina de 1879 a 1892, quando passou a dirigir o Instituto Bacteriológico do Estado de São Paulo. Desenvolveu estudos sobre a lepra e realizou uma série de trabalhos de vanguarda contra as doenças epidêmicas e endêmicas que assolavam o país, como a cólera, a febre amarela, febre tifoide e a malária. Da lepra, né, que hoje em dia a gente chama de hanseníase, o Adolfo Lutz ele tinha isolado o agente patogênico da doença e tinha até dado um outro nome, tinha dado o nome de Cocotrix. E ele tinha um ressentimento muito grande do fato da descoberta dele. O nome que ele propôs para a bactéria acabou não pegando na comunidade científica internacional. Poucos anos depois, o agente patogênico da doença foi isolado novamente pelo Koch na Europa. E foi o Koch que deu o nome de Mycobacterium lepra, que é a forma como ela ficou conhecida até hoje. Uma coisa meio corporativista, né, dos europeus dando mais apoio para os médicos de lá mesmo. Naquele tempo, o Instituto Manguinhos reuniu uma pleia de pesquisadores notáveis, né? Tanto assim que nós temos, por exemplo, um caso único na história da medicina, a descoberta da doença de Chagas, por Carlos Chagas, que ele mesmo descobriu a doença, o agente etiológico, o parasito e o transmissor. Dificilmente pode-se apontar um exemplo igual, né? Na minha opinião, ele mereceria ter ganho o prêmio Nobel, mas aí houve outras razões, né, mais importantes na época, como ainda hoje existe, né? Em São Paulo, Oswaldo Cruz tomou consciência definitiva da necessidade de institucionalização da medicina experimental e a implantação de uma política incisiva de exportação e divulgação dos experimentos brasileiros no exterior. Sem essas medidas, os bacteriologistas seriam sempre perseguidos no país e a ciência brasileira jamais seria respeitada na Europa. O Oswaldo Cruz era uma pessoa mais pragmática, uma pessoa mais... ele sabia se movimentar melhor politicamente, enquanto que o Adolfo Lutz era um homem mais voltado ao conhecimento científico. Ele não tinha muita facilidade em administrar uma instituição, não tinha a mesma experiência, a mesma malícia, a gente poderia dizer, que o Oswaldo Cruz revelou na administração, né, dos órgãos públicos, e que acabou tendo muitos bons frutos. Emílio Ribas nasceu em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, em 1862. Formado em medicina no Rio de Janeiro, especializou-se em pediatria e já na época da peste em Santos, empenhava-se no extermínio das epidemias e endemias em seu estado. Logo criaria o Instituto Butantan, a Seção de Proteção à Primeira Infância e a Inspetoria Sanitária Escolar. As pesquisas de Emílio Ribas sobre a febre amarela, simultâneas às do cubano Carlos Finlay, de que Oswaldo Cruz já tinha conhecimento, eram também muito avançadas. O médico paulista estava convicto de que a doença era transmitida por um mosquito. Emílio Ribas, Adolfo Lutz, na época seu colaborador, e mais 4 voluntários haviam se deixado picar pelo mosquito da febre. Os 3 primeiros apresentaram apenas leves sintomas da doença, mas os outros contraíram a moléstia que foi rigorosamente observada em seus sintomas. Essa experiência
foi prova irrefutável para que Oswaldo Cruz, pouco depois, se mostrasse implacável na campanha da febre amarela. A ajuda foi mútua. Emílio Ribas seguiria os mesmos passos de Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro para exterminar a febre amarela em São Paulo. E foi uma época em que os próprios pesquisadores se inoculavam, né? Se inoculavam, usavam, porque eticamente o pesquisador, nesse tipo de coisa, só poderia dispor de um organismo, que era o dele mesmo. E realmente o que foi feito foram autoinoculações e muitos mártires da medicina experimental se deveu a isso, a existência de muitos mártires. Vital Brasil Mineiro da Campanha, nascido em 1865, na cidade de Campanha, então província de Minas Gerais, era doutor em medicina pela Faculdade do Rio de Janeiro. Grande higienista, logo montaria o Instituto Soroterápico Brasileiro e seria o responsável pela adaptação de soro antiofídico para cobras de espécies brasileiras. O Vital Brasil ele era assistente do Adolfo Lutz no Instituto Bacteriológico de São Paulo, que era o órgão que acabou continuando como o Instituto Adolfo Lutz. E foi muito interessante que tão logo, no mesmo dia que eles chegaram a São Paulo, o Vital Brasil, que estava dirigindo os trabalhos de profilaxia da peste em Santos, contraiu a doença, né? Ele contraiu a doença que ele estava ajudando a combater. E o Oswaldo Cruz, já nesse momento, ele não só teve a presença de espírito, não é, de ajudar nos trabalhos de profilaxia da peste, como ele assistiu o próprio tratamento do Vital Brasil, que ficou acamado durante vários dias. Em novembro de 1889, terminados os trabalhos de identificação da peste bubônica, todas as medidas de segurança pública foram tomadas. Apesar disso, a peste de Santos logo alcançou a cidade de São Paulo. Em janeiro de 1900, foi notificado o primeiro caso da moléstia no Rio de Janeiro. O país não estava aparelhado para defender-se sozinho. Não produzia soro antipeste, único remédio capaz de aumentar as chances de salvar os doentes infectados. Tornou-se fundamental a criação de centros produtores de soro. Surgiu então o Instituto Butantan, organizado por Adolfo Lutz, como uma extensão do Instituto Bacteriológico que ele coordenava. Coube a Vital Brasil chefiar esse instituto, que logo ganharia autonomia e se tornaria o maior centro de soro antiofídico do Brasil. Ele lançou um concurso, né? Não um concurso, mas ele lançou uma campanha que era assim: cada 2 cobras que chegassem ao Butantan, vivas, ele trocava por uma ampola de soro. Então aquele fornecedor que trouxesse mais cobras durante um ano, ganhava um kit, né? Esse kit era um par de botas, né, de couro, que na época era valiosíssima, e isso fez um rebuliço no Brasil, porque as pessoas realmente perceberam que se salvavam com soro e podiam receber isso de graça. No Rio de Janeiro, para atender a mesma finalidade de produção de soro, foi criado o Instituto Soroterápico Municipal. Coube a Oswaldo Cruz o cargo de diretor técnico. 3 anos mais tarde, em 1903, o médico ampliaria suas instalações e o transformaria no Instituto Manguinhos. Nessa época, Oswaldo Cruz já abrigava em suas primeiras turmas de estudantes um brilhante e tímido aspirante a médico, o mineiro da cidade de Bom Retiro, Carlos Chagas. O jovem logo se tornaria um dos discípulos prediletos de Oswaldo Cruz e seu futuro sucessor na direção do Instituto. Chagas se colocaria entre os maiores cientistas do mundo com a descoberta em 1909, em La Sance, Minas Gerais, de uma nova doença provocada pela picada de barbeiro. Doença que denominou Trypanosoma cruzi, em homenagem a Oswaldo Cruz, mas que ficaria conhecida popularmente como doença de Chagas. Em 1905, depois de saneada a cidade do Rio de Janeiro, Oswaldo Cruz deu início à sua primeira viagem pelo norte do Brasil. O cientista tinha consciência de que os problemas de saúde não se restringiam à capital federal. Sabia também que sem um trabalho preventivo em outros portos do país, as moléstias que havia erradicado logo retornariam à capital. O serviço mais urgente
era a organização da defesa dos portos principais contra a invasão marítima das doenças. No dia 27 de setembro de 1905, com as campanhas da febre amarela e da varíola em pleno desenvolvimento, organizou uma viagem de inspeção costa acima, anotando os pontos mais vulneráveis à entrada das doenças infecciosas. Em 68 dias de viagem, visitou 25 portos. Dois meses depois de seu retorno ao Rio de Janeiro, em 17 de fevereiro de 1906, Oswaldo Cruz partiu novamente, desta vez com destino ao Porto de Santos e todos os outros portos do sul até Corumbá. O médico constatou alarmado que não eram apenas os portos do norte que estavam abandonados. Os portos do sul tinham as mesmas deficiências. Em todos os cantos do país, percebeu a mesma brutalidade do homem perdido no abandono. Baseado nas duas viagens, Oswaldo Cruz apresentou ao governo um plano de aparelhamento dos portos brasileiros para a defesa sanitária. Pouco depois, os melhoramentos recomendados se iniciaram, mas logo pararam, anulando os esforços do sanitarista. Em 1921, o plano de Oswaldo Cruz ainda não tinha sido executado. Mas esse não seria seu único fracasso na tentativa de higienização no Brasil. Outra luta em glória do sanitarista foi o combate à tuberculose, uma doença terrível que atingia mais pessoas do que a própria febre amarela. De 1901 a 1907, a febre amarela fez 2.256 vítimas mortais e a tuberculose matou 16.790 indivíduos. Mas o máximo que conseguiu fazer em relação à doença foi criar o Hospital de Cascadura, primeiro centro de tuberculose do Rio de Janeiro. O problema é que o Estado, nesse momento, não achava que isso era uma atribuição dele. O Oswaldo Cruz chegou até fez uma proposta, né, de tentar combater a tuberculose nas fábricas, nos cortiços do Rio de Janeiro e tal, mas isso não foi para frente, porque isso não tinha apoio político nenhum, né? Quer dizer, o que tinha apoio político do governo eram aquelas doenças mais de fachada, né? Não quero dizer com isso que elas não fossem importantes, eram, né? Para a imagem do país, a febre amarela e a varíola eram coisas que não se podia admitir na época que um país que se pretendia civilizado tivesse esse tipo de doença. Formava-se em Oswaldo Cruz uma consciência social muito grande. O médico reforçou sua crença sobre o valor da educação, única defesa possível da massa rude contra seu próprio obscurantismo e o obscurantismo social das camadas privilegiadas da população. Nada pertence só a uns e não a outros. Tudo pertence a todo mundo, tanto no bom como no ruim. A miséria que ainda assola vários dos nossos seres humanos em vários cantos do mundo, ela pertence também aos privilegiados. E os privilégios do acesso ao conhecimento, à última tecnologia, isso e aquilo, que pertence a poucos no planeta, também, paradoxalmente, pertence aos muitos desprivilegiados. O homem tem que aprender, porque fatalmente nós devemos admitir que o homem talvez fosse uma espécie destinada à extinção. Se não se extinguiu, é porque ele desenvolveu a inteligência de maneira excepcional, como nenhum outro animal conseguiu fazê-lo. Mas enquanto não se investir pesadamente em saúde e educação, mas não educação assim, e alfabetização de adultos, não. Educação de criança mesmo, né? Das gerações futuras, eu não vejo lá muita possibilidade. Porque a mediocridade cultural gera mediocridade. E o que se deve fazer é lutar contra a mediocridade. Porque senão nós vamos ter toda uma uniformidade medíocre, que em ciência se chama entropia, né? Uma entropia medíocre, né? Uma entropia de mediocridade, com a qual nós temos que lutar. Em 1907, Oswaldo Cruz continuava sendo um personagem polêmico. Rodrigues Alves já não estava no poder. Seu sucessor, Afonso Pena, não dava ao cientista o mesmo apoio do governo anterior. E cada vez mais ele teria problemas no próprio instituto que criou.
Em 1909, Oswaldo Cruz teve que optar entre seu cargo de diretor de saúde pública e a direção-geral de Manguinhos. Ele se decidiu pelo Instituto. Nesse período, contratado pela Madeira Mamoré, foi a chamada Ferrovia do Diabo tentar sanar os problemas que impediam a conclusão da estrada. Nessa época, sua saúde já começava a fraquejar. Por isso, foi acompanhado apenas pelo Dr. Belisário Pena, e que se tornara seu médico particular. No dia 11 de julho de 1909, os dois médicos chegaram à cidade de Porto Velho. De lá, após minuciosa análise da região, partiram para Santo Antônio, e Oswaldo Cruz, em carta para Sales Guerra, descreve suas impressões. Creio que no inferno não há região análoga. Fardo tão grave para alçar-te, o ardor de Sísifo não sobra. Por mais que nos lancemos à obra, o tempo é curto e é longa a arte. Longe de tumbas colossais, por um cemitério isolado, meu coração, tambor velado, só toca para os funerais. Em 1909, demissionário do Instituto Manguinhos, Oswaldo Cruz chegou ao Acre, a fim de prestar serviços à ferrovia Madeira Mamoré. De lá, iria para Belém, no Pará, erradicar a febre amarela. Aos 37 anos, seus cabelos já estavam completamente brancos e seu rosto abatido denunciava as sérias perturbações nervosas que o médico sofria. Insônia persistente, tendência exagerada ao isolamento, fobias habituais ao barulho. Mesmo debilitado, Oswaldo Cruz não recusou embrenhar-se na selva com Belisário Pena. A Ferrovia do Diabo, iniciada em 1907, era um empreendimento milionário, movido pelos fabulosos lucros da exportação da borracha. Durante 2 anos, um grupo norte-americano tentou ligar com ela Porto Velho a Guajará-Mirim. Mas dizia-se que a insalubridade da região, com alta incidência de malária, impedia a conclusão da estrada. Oswaldo Cruz logo desmentiu essa versão. Denunciou que a condição miserável dos trabalhadores era o maior obstáculo à construção da ferrovia. As fortunas acumuladas durante o ciclo da borracha foram feitas às custas de multidões famintas, que acorriam da seca do Nordeste aos seringais promissores, mas só encontravam doenças, solidão e morte. Na ferrovia Madeira Mamoré, os trabalhadores não tinham melhor sorte. O gigantismo da obra não comportava apenas os flagelados nordestinos, mas uma horda de desvalidos de todos os cantos do planeta. Italianos, espanhóis, turcos, negros barbarianos das Antilhas, jamaicanos, chineses. Ao todo, mais de 50 mil homens vindos da África, da Ásia, da América Central e dos países pobres da Europa formavam uma estranha comunidade de condenados. Não havia mulheres. E os homens se comunicavam através de gestos e uma mistura estropiada de português, espanhol e inglês, num dialeto muito próprio que iam criando. Nessa Babel sinistra, que já começava a chocar o mundo, as pessoas morriam em quantidades assombrosas. O sistema de trabalho era semi-escravagista, e o salário, teoricamente mais elevado, não era nunca suficiente, pois já se chegava lá com dívidas de saúde que jamais seriam pagas. Antes de 90 dias, os homens caíam doentes. No cemitério local, já haviam 30 mil cruzes de nacionalidades e etnias diferentes.
Para conter o surto das doenças, a companhia instalou um grande sistema hospitalar na Candelária, a 2 quilômetros de Porto Velho. No meio da selva, um hospital moderno e bem aparelhado abrigava os melhores médicos americanos. Mas eles não tinham muito conhecimento sobre as doenças dos trópicos. Decidiram recorrer a Oswaldo Cruz como última tentativa para terminar a estrada. Na Madeira Mamoré, o diagnóstico detalhado e exemplar de Oswaldo Cruz surpreendeu pela eficiência e rigor. Mostrou que todas as doenças do lugar eram conhecidas, entre elas a malária ou o impaludismo. Oswaldo Cruz ordenou que um exército armado de guardas sanitários obrigasse a população a tomar doses enormes de quinino e a dormir sob mosquiteiros. Isso tornou possível terminar a estrada de ferro, mas, quando acabou a construção, o ciclo da borracha estava no fim, e a estrada ficou na mata, perdida e sem utilidade. Depois de vitoriosa inspeção pela Madeira Mamoré, Oswaldo Cruz e Belisário Pena seguiram direto para Belém do Pará. Enquanto isso, em Laçance, Minas Gerais, Carlos Chagas, seguindo os conselhos de Oswaldo Cruz, filmava os doentes de um estranho mal que acabava de descobrir: a doença do barbeiro. O filme de Chagas não surpreenderia apenas os cientistas de Berlim, os primeiros a tomar conhecimento da descoberta, mas também os cineastas brasileiros que davam início ao cinema nacional. Estava a mulher no seu lugar, veio a morte de fazer mal. A morte da mulher, mulher no homem, homem no boi, boi na água, água no fogo, fogo no pau, pau no cachorro, cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, velha piá. Iracema, produzido em 1910, tentava retratar o índio e os tipos populares. Mas seriam os preciosos materiais iconográficos dos cientistas que revelariam o rosto do país aos intelectuais que buscavam um novo espírito nacional. O índio negro de Iracema logo seria substituído no cinema pelos índios verdadeiros da região amazônica. Em Belém, ao contrário do Rio de Janeiro, a profilaxia da febre amarela não provocou guerra. Pelo contrário, segundo palavras do próprio médico, no norte, ele e sua equipe foram tratados como deuses. A população estava ansiosa para se livrar de tamanho mal, e os jornais locais, com raras exceções, ajudaram na campanha. Oswaldo Cruz garantiu: se pudesse contar com o apoio irrestrito das autoridades locais e da população, em 1 ano a cidade estaria livre da peste. Seu chamado foi atendido e em 6 meses a doença começou a se extinguir. Em novembro de 1910, enquanto sua equipe aportava em Belém, Oswaldo Cruz se preparava para representar o Brasil na Exposição Internacional de Higiene na cidade de Dresden, na Alemanha. O cientista partia para o que seria sua consagração internacional definitiva. Nos anos 10, a Europa finalmente se curvava ante o Brasil. Na França, Santos Dumont, com seu aeroplano 14 bis, era aclamado o pai da aviação. Em Berlim, o estande brasileiro organizado por Oswaldo Cruz para divulgar os trabalhos do Instituto Manguinhos fazia sucesso e recebia a visita das maiores autoridades científicas europeias. Oswaldo Cruz concluía: a nossa posição no mundo científico está perfeitamente garantida. Graças a Oswaldo Cruz, o modernismo na ciência brasileira foi simultâneo ao europeu, o que no campo da arte e da literatura ocorreria com 9 anos de atraso. Ao retornar para o Brasil, recebido com todas as honras, o médico foi readmitido em Manguinhos. Em 1911, Oswaldo Cruz foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras na vaga de Raimundo Corrêa. E o Instituto Manguinhos, projetado por ele internacionalmente como uma grande escola de moléstias tropicais, passava a receber inúmeras visitas de personalidades mundiais. Em 1913, o presidente norte-americano Theodore Roosevelt visitou o Instituto. Em 1925, Oswaldo Cruz já havia morrido, mas seus continuadores,
Carlos Chagas, Adolfo Lutz, entre outros, receberam a visita do grande cientista do século, Albert Einstein. De 1911 a 1913, as atividades expedicionárias de Manguinhos foram intensas e decisivas para a formação de uma mentalidade saneadora nacional. Foram também os primeiros registros sociológicos e antropológicos do país. Eu sempre digo que essas expedições anteciparam muito, né, uma outra grande odisseia brasileira, que foi o tenentismo nos anos 20. Né? A coluna Prestes, nos anos 20, fez esse trajeto, né, pelo Brasil, descobrindo o Brasil, mas eu acho que quem teve essa precedência foram os médicos, daqui, do Instituto Oswaldo Cruz. Eles estavam usando tudo para descobrir, para redescobrir esse Brasil novo que estava sendo criado ao longo de todo o período em que os escravos vieram para cá, em que os índios foram se misturando à população, nos grandes centros urbanos, em que foi se criando esse Brasil, em que foi se gestando as relações críticas políticas na sociedade brasileira, enfim. O modernismo é isso, todos eles querendo afirmar o fato de que a mistura é a própria mudança. A mudança implica na mistura de tudo. E a mistura é irreversível. Quer dizer, ao se misturarem as raças no Brasil, se criaram novas raças. Entre setembro de 1911 a fevereiro de 1912, Astrogildo Machado e Antônio Martins percorreram os vales do São Francisco e do Tocantins. Em março e outubro de 1912, 3 expedições exploraram o Nordeste e o Centro-Oeste do Brasil. Arthur Neiva e Belisário Pena percorreram o norte da Bahia, o sudeste de Pernambuco, o sul do Piauí e Goiás de norte a sul. Para o Ceará e o norte do Piauí, dirigiram-se João Pedro de Albuquerque e José Gomes de Faria. Adolfo Lutz e Astrogildo Machado desceram o rio São Francisco de Pirapora a Juazeiro, visitando também alguns de seus afluentes. Entre outubro de 1912 e março de 1913, Carlos Chagas, Pacheco Leão e João Pedro de Albuquerque inspecionaram boa parte da bacia amazônica. Em 1915, os relatórios de viagem tornaram-se públicos com enorme repercussão. Entre os pré-modernistas foram principalmente os escritores que se deixaram influenciar por essa nova visão do país e do homem do interior e do sertão. Monteiro Lobato, por exemplo, amigo pessoal de Belisário Pena, mudou totalmente sua visão preconceituosa sobre o caipira, que está em seu livro Urupês, depois que entrou em contato com as ideias desses saneadores. Oswaldo Cruz morreu em Petrópolis em janeiro de 1917, cego e louco. Seus delírios eram intercalados por momentos de grande lucidez. Sua doença, misteriosa e degenerativa, segundo alguns especialistas, era sífilis. No processo de institucionalização de sua figura pública, esse dado foi omitido das biografias. Tinha 44 anos, estava com esclerose múltipla e, portanto, há algum tempo ele delirava, né? Ele não conseguia mais estar muito sintonizado com a realidade. Aliás, esse foi um dos motivos pelo qual ele foi levado daqui do Rio de Janeiro para Petrópolis, 2 anos antes, mais ou menos, um ano antes de morrer. Ele foi eleito prefeito de Petrópolis por alguma articulação política que eu não sei exatamente qual foi, e ele morreu de uma forma triste, como eu estava dizendo, porque ele já estava assim, agonizando. Isso é um relato da morte dele que se repete em vários depoimentos, né? E passava em frente à casa dele uma passeata de protesto contra ele, né? Porque as pessoas perceberam que aquela prefeitura de Petrópolis tinha sido dada a ele, era somente um arranjo político, né, para retirar uma figura proeminente na época, de uma situação constrangedora que era a sua própria doença. Depois da Primeira Guerra Mundial, evidentemente, a medicina tropical continuou tendo um desenvolvimento.
Aí São Paulo também começou a desenvolver muito as pesquisas em medicina tropical, especialmente na Universidade de São Paulo, e eu defendo essa opinião, que a Universidade de São Paulo nasceu sob a égide da pesquisa e investigação científica. No final do século passado, quando viveram lá Vital Brasil, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, aquela turma boa da ciência médica, esses grandes sanitaristas, eles só tinham uma coisa, era lombo de burro, canoa e boca ao ouvido. Hoje, com vídeo, com satélite, com toda essa eletrônica, parafernália eletrônica, nós temos as mesmas doenças, ainda temos AIDS, temos cólera, tudo está voltando, a hanseníase, malária, leishmaniose, tudo está aí. Nós estamos no limiar assim, de um novo, transformador, drástico, dramático movimento de mudança no conhecimento, na forma de conhecer, na forma de interpretar o conhecer, naquilo que sabemos do que somos e do que podemos. A AIDS se transformou, não use droga e use camisinha, só. Mas não é só bem isso. Então, dentro da era de eletrônica, nós estamos engatinhando em relação a esses grandes pioneiros. ZYB 851, Rede Cultura, São Paulo. Shimizu e Jeff United na disputa do Campeonato Japonês de Futebol. Amanhã, 10h30 da manhã. Assista agora Ensaio com Helena Meirelles.